Como ensinar o meu cavalo a atender bem a minha mão e bem as minhas pernas? Todos os cavalos devem alongar e encurtar. Um bom exercício é exatamente você treinar o que você precisa. O que a gente precisa na hora de uma competição? Alongar, encurtar e virar muito bem para os dois lados. Vou apresentar para vocês um exercício que a gente usa muito, mas tem que ser feito de uma forma muito clara. As ajudas têm que ser muito claras para o cavalo e muito eficientes para que a gente tenha o cavalo leve e correspondendo bem ao que a gente precisa. Então, primeiro ao trote, um trote longo e depois um trote curto. Lembrando que as ajudas devem ser usadas da forma correta. Na hora de encurtar, sempre o assento deve entrar primeiro e depois mãos e pernas. Na hora de alongar, sempre a perna primeiro e depois a gente acompanha o movimento do cavalo com o nosso corpo. Então, sempre alongar e encurtar, mas precisa ficar nítido que o cavalo encurtou realmente a andadura, que o cavalo está realmente devagar e depois que o cavalo aumentou a andadura. E aumentar a andadura precisa de amplitude. Então, quando a gente aumenta o trote do cavalo, a gente precisa fazer o cavalo realmente ampliar o tamanho da passada dele e não só andar mais rápido. Esse trabalho deve ser feito ao trote e ao galope, podendo também ser feito ao passo. Então agora ao galope. E a mesma coisa, tem que ficar nítido que o cavalo alongou o galope, que a pessoa usou a perna, o cavalo alongou o galope e que ela diminuiu o galope, que ela sentou na sela e fez o cavalo realmente diminuir. O galope precisa ficar pequeno, precisa ficar pequeno, precisa ficar pequeno, e o galope na hora que alonga precisa ficar grande. Lembrando que primeiro a perna, depois o cavalo e depois o corpo da gente. Então o cavalo vai alongando progressivamente, não precisa ser agredido de forma alguma. Aos poucos o cavalo vai aumentando, até chegar na velocidade, no tamanho do galope que a gente quer. E aos poucos o cavalo vai diminuindo. Alguns cavalos, só de você sentar na sela, os cavalos já começam a diminuir, tudo fica mais fácil. Lembrando que o galope curto tem que acontecer com a mão leve. Não é uma luta e não podemos deixar o cavalo trotar. Então, na hora do galope curto, as ajudas precisam ser muito claras e muito eficientes para que o cavalo diminua sem pegar o trote. Parece simples um galope curto, mas não é tão simples quanto parece.